De volta com o Correio Debate, aqui no estúdio a gente recebe o deputado Wilson Filho, deputado estadual, que é do Republicanos. Deputado, amanhã tem a frente da Comissão Parlamentar em Defesa do Consumidor? Bem, Hermes, eu tenho essa bandeira há muito tempo, desde quando eu era deputado federal, apresentando projetos lá no Congresso Nacional sobre o direito do consumidor. E quando eu me tornei deputado estadual, no mandato passado, eu percebi que não existia outro deputado que levantasse essa bandeira. E é algo que é legitimamente responsabilidade e competência das assembleias legislativas. Criamos a frente parlamentar no mandato passado e agora estamos reinstalando a frente. Eu gostaria muito de ter sido um pouco mais cedo, mas tive o problema de saúde, vencemos o problema. Amanhã, às 14h, estaremos reinstalando a frente parlamentar em defesa do consumidor. É importante registrar... Não é comissão, é frente. A frente parlamentar. Isso. É importante registrar o seguinte: lá estarão os PROCONs, estadual, municipais, os órgãos de defesa do consumidor, mas lá também estarão a CDL, os representantes do comércio, porque o que nós desejamos, Hermes, é exatamente fazer esse equilíbrio entre quem consome e quem presta um serviço ou vende alguma coisa. Porque toda regra há exceções. Existe dentro do comércio, existe dentro do âmbito dos lojistas, da economia como um todo, que presta ou que vende alguma coisa, que presta serviço ou que vende alguma coisa, uma regra de muito respeito ao consumidor. Mas, infelizmente, existe aqueles que acham que os consumidores são desprovidos de inteligência e que ninguém está fiscalizando. Então, a gente vai enfrentar, e estamos enfrentando exatamente isso. É o cidadão que procurou o plano de saúde e o plano de saúde negou um serviço que estava incluso. Isso é uma relação de consumo. É o passageiro de um ônibus que paga uma passagem cara e não consegue ir sentado no ônibus, no transporte público. É uma relação de consumo. Além, claro, do material ou do alimento vencido, com a data de validade vencida no supermercado ou qualquer outra coisa. Tudo isso é relação de consumo. E a gente precisa buscar esse equilíbrio. Amanhã será uma grande oportunidade e a bandeira principal amanhã será o enfrentamento ao superendividamento. Isso é algo extremamente real na Paraíba e no Brasil. O PROCON do Estado já faz ações como essa e a gente vai levantar essa bandeira de forma muito mais pragmática e direta a partir de amanhã com o lançamento da frente. Todos convidados. E como é essa atuação, por exemplo, na questão do superendividamento? Como é que a frente parlamentar vai atuar sem atropelar as prerrogativas dos PROCONs estaduais e municipais? Não há atropelo de prerrogativas, há uma união de forças. Nós temos na Assembleia Legislativa, e a frente já vai começar com essa missão, um levantamento de todas as leis em vigor de qualquer que seja o deputado, para saber e compilá-las, para saber se elas estão sendo cumpridas ou não. E nós apresentamos na segunda-feira agora, ontem, um projeto de lei novo para tratar desse superendividamento. Então, a fiscalização será feita pelo PROCON, nós iremos fazer reuniões com os bancos, com a CDL, porque nós precisamos tratar isso que está acontecendo. A pandemia provocou um aumento dos superendividados. A pandemia, com a diminuição da renda, às vezes o desemprego de quem estava trabalhando e na pandemia foi demitido, o aumento das despesas porque a pessoa passou a consumir mais alimentos, passou a consumir mais material de limpeza, porque ficava em casa um bom tempo. Então tudo isso fez as dívidas aumentarem. E tem gente, Hermes, que não consegue sair nem da conta do cartão de crédito. Algo tem que acontecer. Não dá para a gente ficar assistindo juros altíssimos de cartão de crédito, cada vez subindo mais, e o cidadão sem saber para onde olhar. É claro, o cidadão comprou, fez a aquisição, comprou aquele serviço e precisa pagar pelo serviço, claro. Mas tem que existir, e já existe no PROCON, por exemplo, da Paraíba, através da doutora Kessia Liliane, que é a superintendente do PROCON da Paraíba, um trabalho envolvendo a diminuição dessas dívidas, porque a dívida já existe, às vezes, há tanto tempo, que é vantajoso para quem precisa do dinheiro, ou seja, o supermercado, a quem a pessoa deve, e para o cidadão, uma solução pacífica.
para que a dívida seja paga. Porque às vezes a dívida é tão longa que ela já nem é mais algo passível de ser pago. Não existe mais condições de ser pago. A nossa linha é essa. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí muito trabalho pela frente. Então quer dizer que nós vamos ter um livro, um compêndio com todas as leis aprovadas pelos deputados na Assembleia Legislativa que tratam de assuntos de interesse do consumidor. Exatamente. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. É um conjunto de artigos nacional, válido para todo o Brasil. Mas nós temos que colocar em prática, e vamos colocar, uma série de leis que já estão em vigor, que o cidadão precisa saber que ela existe. Por exemplo, agora mesmo, nós temos, que é uma relação de consumo, não deixa de ser, o cidadão com uma renda baixa, ele tem ações do governo do estado, da própria Energisa, da Cagepa, para isentar aqueles que consomem pouco. Não tem isso? Tem, sim. E quando a pessoa nem residência tem e vai morar num lar de idosos, vai morar num orfanato, será que essas instituições também não precisam ter esse tipo de ação? Então nós entramos com um projeto de lei para proibir o corte de energia, o corte de água em instituições como essa, como já acontece em cidadãos de baixa renda. É uma relação de consumo. Então a gente precisa ter esse olhar especial. Tudo isso vai estar incluso no trabalho da Frente Parlamentar. Ok, deputado, eu queria agradecer a sua presença aqui no Correio Debate, essa entrevista, boa sorte aí nessa Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor, isso é importante. Lhe convido, Hermes, você como um grande representante da imprensa paraibana, para, assim como os cidadãos, estarem presentes amanhã na Assembleia Legislativa da Paraíba, seja pessoalmente ou pelo meio virtual. Nós temos lá o canal do YouTube da TV Assembleia. Todos convidados, eu acho que isso é uma bandeira que cabe a todos nós dar as nossas contribuições. Eu darei a minha, criando a frente e partindo para cima desse problema. Ok.